E eu gostaria de compartilhar com vocês aqui nesse momento aqui sobre Isaías 53. Pode deixar sua Bíblia aberta. A Bíblia, ela foi transformada em capítulos, depois foi transformada em versículos. E foi bom para nós, para a gente encontrar os textos bíblicos, né? Hoje você encontra com muita facilidade. Mas essa transformação da Bíblia em capítulos e em versículos trouxe algum prejuízo, e às vezes algum prejuízo sério. Porque às vezes a pessoa que colocou os capítulos, ele partia as perícopas no meio. Perícope é aquele assunto, aquela mensagem que tem início, meio e fim. E quando a pessoa que colocou os capítulos, eles partiam as perícopas no meio e não dava uma compreensão exata do texto. E a gente tem que se cuidar muito para que isso não aconteça. Isaías 53 é um exemplo disso. A perícopa foi partida no meio. Isaías 52 e 53 é uma perícopa só, é um capítulo só. Você não vai compreender Isaías 53 se você não ler Isaías 52. E hoje, infelizmente, nós temos uma má compreensão desse capítulo 53 por causa disso. Então, nós vamos fazer uma avaliação rapidinha aqui. Abra sua Bíblia, Isaías 52, a partir do versículo 8. E nós vamos tentar compreender qual é o contexto de Isaías 53. Mas para você entender o contexto de Isaías 53, você tem que ler 52. Vamos ver a partir do versículo 6, diz assim: Que formosos são sobre os montes os pés do que anuncia as boas novas, que faz ouvir a paz e que anuncia coisas boas, que faz ouvir a salvação, que diz a Sião: o teu Deus reina. Eis o grito dos atalaias. Eles erguem a voz juntamente e exultam, porque com seus próprios olhos distintamente veem o retorno do Senhor a Sião. Este é o contexto de Isaías 53. A volta de Cristo. O retorno de Jesus, quando diz em Mateus capítulo 24, 30, então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Este é o contexto de Isaías 53. E para você entender esse Isaías 53, você tem que entender de que esse é um momento, Isaías 53 é um momento em que distintamente veio o retorno do Senhor a Sião, a volta do Senhor. E a volta do Senhor para Jerusalém, para Israel. Porque nós vimos lá, hoje pela manhã, que o próprio Jesus diz, falando, descendo o morro, ele olhou para Jerusalém, viu aquela cidade, e ele diz: Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu quis, e vós não quisestes. Assim como a galinha junta seus pintinhos debaixo das suas asas. E ele concluiu dizendo: a vossa casa vos ficará deserta, até que venhas a dizer: bendito é o rei, Hosana, bendito é o rei que vem em nome do Senhor. Então, naquele dia, quando Israel,
quando o povo rejeita o Messias, Deus, o Senhor, congela a relação com Israel e volta a uma relação com o corpo de Cristo, com a igreja, e esta relação está congelada até os dias de hoje. A promessa de Deus está sobre Israel, sobre Jerusalém, mas essa promessa só vai se cumprir no fim. Nós vamos ver aqui um pouco à frente. Então, veja aí Isaías 60, Isaías 6:8. Diz assim: depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: quem enviarei e quem há de por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Quem é esse que diz: eis-me aqui, envia-me a mim? Quem é? É Cristo. E para isso nós precisamos então ler as Escrituras. Você veja aí no capítulo 65:1, diz assim: fui buscado pelos que não perguntavam por mim, e fui achado por aqueles que não me buscavam. Fui achado por aqueles que não perguntavam por mim, a igreja, e fui achado por aqueles que não me buscavam. A um povo que não se chamava do meu nome. Eu disse: eis-me aqui, eis-me aqui. Pois estendi as mãos de todo dia a um povo rebelde, que anda por seu caminho, que não é bom, seguindo seus próprios pensamentos, povo que de contínuo me irrita abertamente. O Senhor falando desse juízo sobre Jerusalém. E ele disse: eis-me aqui, eis-me aqui. Cristo é esse que se apresenta como o eis-me aqui. Mateus capítulo 21, versículo 38, só para nós compreendermos um pouco mais sobre esta relação de Israel naqueles dias com Jesus. O texto diz assim, Mateus 21, 38 a 43. Mas os lavradores, vendo o filho, disseram entre si: este é o herdeiro. Ora, vamos, matemo-lo e apoderemos da sua herança. E agarrando-o, lançaram fora da vinha e o mataram. Quando, pois, vier o senhor da vinha, que fará aqueles lavradores? Responderam-lhe: fará perecer horrivelmente a esses malvados e arrendará a vinha a outros lavradores, que lhes remetam os frutos nos seus devidos tempos. A igreja recebeu aquele incumbência, aquele papel que Deus havia designado para Israel, de ser uma nação sacerdotal na terra, e eles rejeitaram. Lá em Êxodo capítulo 19, fala que Deus o escolheu para ser uma nação de sacerdotes, mas eles não quiseram. E aqui eles rejeitam o Messias e matam o Messias. E Jesus perguntou-lhes: nunca leste nas Escrituras que a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a pedra principal, angular? Isso procede do Senhor e é maravilhoso aos vossos olhos? Portanto, vos digo que o reino de Deus, estou repetindo, vos será tirado e será entregue a um povo que lhes produza os respectivos frutos. Olha que Jesus disse: portanto, vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que lhe produza os respectivos frutos. E todo que cair sobre esta pedra ficará em pedaços, e aquele sobre quem ela cair ficará reduzido a pó. Os principais sacerdotes, olha, os principais sacerdotes e fariseus, ouvindo estas parábolas, aquelas 3 parábolas que eu disse, entenderam que era a respeito deles que Jesus falava. E a parábola da vinha, a parábola das bodas e a parábola dos lavradores maus.
E no 23:38, Mateus 23:38, Jesus dá uma sentença. De novo repetindo: eis que a vossa casa vos ficará deserta, e declaro-vos, pois, que desde agora já não me vereis, até que venhas a dizer: bendito o que vem em nome do Senhor. Eu não creio, eu não creio na teologia da substituição, que a igreja veio substituir Israel. Israel se tornou uma nação rebelde contra Deus. E Deus não tem plano B, sempre teve o plano A. Porque Deus é soberano e Ele não muda. E esta relação com o povo de Israel foi congelada por causa da rebeldia e do coração daquele povo. Agora, qual foi o juízo de Deus sobre Israel? Depois que você quiser saber, de fato, todo o capítulo 32 do livro de Deuteronômio é um capítulo extraordinário. É um capítulo que fala de 3 cenas muito impressionantes. As cenas daquele primeiro amor com Deus, daquela primeira fase, da nação sendo estabelecida. Depois vem a segunda fase, quando fala que Deus falando: o meu amado, engrossou, engordou e deu coices. O povo falando sobre o povo de Israel. E depois fala também da sua restauração. Deus fala ali da sua restauração. Mas aqui em Isaías capítulo 6, 9, o Senhor disse assim: vai e diz a este povo de Israel: ouvi, e não entendais. Vede, mas não percebais. Torna insensível o coração deste povo, endurece-lhe os ouvidos e fecha-lhe os olhos, para que não venha ele a ver com os olhos, e a ouvir com os ouvidos, e a entender com o coração, e se converta, e seja salvo. Olha, você viu o juízo de Deus sobre esse povo? Do mesmo modo, Paulo, ao escrever aos Romanos, capítulo 9, 27, ele diz assim: mas relativamente a Israel, dele clama Isaías: ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo. Então, o remanescente é que vai ser salvo, aquele grupo pequeno que será salvo no fim. Olha Isaías 6, 11 e 13. Então disse eu, Isaías, quando viu o juízo, quando viu que Deus proferiu contra Jerusalém, ele entrou em pânico, e ele fez uma pergunta: até quando, Senhor, o Senhor vai rejeitar esse povo? O Senhor respondeu: até que sejam desoladas as cidades e fiquem sem habitantes, as casas fiquem sem moradores, e a terra seja de toda assolada, e o Senhor afaste dela os homens, e no meio da terra seja grande o desamparo. Mas, se ainda ficar a 10ª parte dela, o dízimo, 10%, tornará a ser destruída. Como o terebinte e como o carvalho, dos quais, depois de derribados, fica o toco. Assim, a santa semente é o toco. A palavra remanescente, que Paulo escreve em Romanos, tem o mesmo significado semelhante à metáfora utilizada por Isaías ao usar a palavra toco, como que se referindo ao que restou de uma árvore cortada, para fazer menção aos judeus sobreviventes
no tempo da ira, no tempo do fim. Portanto, a palavra, o pronunciamento, agora há poucos dias, eu vi o pronunciamento do presidente de Israel, Benjamin Netanyahu, dizendo que Israel vencerá a guerra. E quando vencer, todo mundo civilizado vencerá. Disse ainda, a paz com a Arábia Saudita criará de verdade um novo Oriente Médio. Eu quero dizer para Benjamin Netanyahu que eu tenho uma notícia muito ruim para ele. Israel não vai ganhar a guerra. Porque está aqui o juízo de Deus. Está aqui. Eles não perceberam que eles estão debaixo de um juízo severo de Deus por causa da dureza do coração. E até os dias de hoje, aquele povo rejeita o Messias e eles odeiam a Cristo. Graças a Deus que nós temos lá alguns irmãos convertidos, judeus convertidos, que estão inseridos na igreja e vivem como corpo de Cristo. A esses, aleluia, graças a Deus. Mas é um povo rebelde contra Deus. E aqui em João capítulo 12, 39 a 41, João disse assim, por isso não podiam crer, porque Isaías disse ainda, nós estamos falando de Isaías, Isaías disse ainda, repetindo o que Isaías disse, cegou-lhe os olhos, endureceu-lhes o coração, para que não vejam com os olhos, e nem entendam com o coração, e se convertam, e sejam por mim curados. Isso disse Isaías, porque viu a glória dele, e falou a seu respeito. Sabe quando que Isaías disse isto? Lá em Isaías capítulo 6. E quem que Isaías viu lá no Isaías capítulo 6? Eu vi, Isaías dizendo, no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado no alto e sublime trono. E as abas das suas vestes enchiam o templo, e corriam de um lado para o outro serafins, querubins, dizendo, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. O que eles estavam dizendo? Santo, Santo é. E eles voavam, com duas cobriu os pés, e com duas cobriu o rosto. Por quê? Porque a glória de Deus ali era tão grande, tão impressionante, que eles não podiam contemplar a face daquele que estava assentado no trono. E quem estava ali assentado no trono? Era o Pai. Era Jesus. O texto está dizendo, em João capítulo 12, por isso não podiam crer, porque Isaías disse, cegou-lhe os olhos, endureceu-lhes o coração, para que não vejam com os olhos, nem entendam com o coração, e se convertam e sejam por mim curados. Isso disse Isaías, porque viu a glória dele. De quem? De Jesus. E falou a seu respeito. E a este Jesus é que eles rejeitaram. E até hoje nós sabemos e vemos que Israel sofre consequências da sua incredulidade. Isaías sofre consequências da rejeição do Messias. E eles esperam o Messias até o dia de hoje. E quando aparecer um homem aí no governo mundial que vai estabelecer esse governo, Israel vai se render a ele. E essas consequências estão aí, vêm de anos e milênios até os dias de hoje. Israel, Jerusalém, foi destruída 2 vezes, sitiada 23 vezes, atacada 54 vezes, capturada e recapturada 44 vezes. Mas a partir do momento em que Israel voltar para o Senhor os acolherá.
mas só depois que eles voltarem para o Senhor. Voltando a Isaías 52, nós estamos falando do contexto de Isaías 52, que é a volta de Cristo. É o retorno do Senhor a Sião, quando o Senhor disse, até que venhamos a dizer, bendito é o Rei que vem em nome do Senhor. Então o Senhor retorna-se para eles. E o texto, e o retorno do Senhor, a fim de remover os pecados de Israel. E lá nas 70 semanas de Daniel, tem lá aqueles 7 promessas sobre o povo de Israel, até que sejam a selada visão, de ungir o santo do santo, tirar os pecados e a impiedade, e assim tem lá 7 promessas de Deus para aquele povo, que um dia vai se cumprir na vida deles. Em Miqueias, capítulo 5, versículo 3 e 4, está escrito, portanto o Senhor os entregará, o Senhor os deixará, até o tempo em que está em dores de parto, tiver dado à luz. Quem é que está em dores de parto nesses dias da grande tribulação? É a igreja. Então o texto diz que o Senhor os deixará, até o tempo em que o que está em dores de parto tiver dado à luz, então o remanescente dos seus irmãos, do povo de Israel, voltará aos filhos de Israel, e ele se manterá firme e apacentará o povo na força do Senhor, na majestade do nome do Senhor, seu Deus, e eles habitarão seguros, porque agora será ele engrandecido até os confins da terra. E em Joel capítulo 2, 32, diz, e acontecerá que todo aquele, veja que eu ainda não entrei em Isaías 53, estou levantando o contexto de Isaías 53, e Joel 2, 32 diz, e acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Isso não é a igreja, é o povo de Israel, porque no monte de Sião, a igreja não está lá no monte de Sião, e em Jerusalém estarão os que forem salvos, como o Senhor prometeu. E entre os sobreviventes, aqueles remanescentes, aquele que o Senhor chamar. E no Salmo 102 também demonstra o momento em que Israel se arrepende e vem para o Senhor. Salmo 102, versículo 13 e 17 diz, o Senhor levantar-se-á e terás piedade de Sião. É tempo de compadeceres dela, e já é vinda a sua hora, porque os teus servos amam até as pedras de Sião e se condoem do seu pó. E todas as nações temerão o nome do Senhor, e todos os reis da terra a sua glória, porque o Senhor edificou a Sião e apareceu na sua glória e atendeu a oração do desamparado e lhe desdenhou as preces. Israel, naquele dia, quando o Senhor aparecer na sua glória, eles olharão para aquele que transpassaram e chorarão amargamente. Em Zacarias capítulo 2, 12 diz, e sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei o espírito de graça e de súplica. E olharão para aquele a quem transpassaram e plantar-lhe-ão como quem planteia por unigênito, e chorarão por ele como se chora amargamente pelo primogênito. Naquele dia será grande o pranto em Jerusalém. Olha, percebe como que aquele povo, quando o Messias aparecer nas nuvens dos céus, arrebatando a sua igreja, eles
vão se lamentar e chorar. E naquele dia será grande o pranto em Jerusalém, como o pranto de Hadad Rimon, no vale do Megido, quando o rei Josias morreu, que foi um pranto terrível, quando o rei de Israel morreu numa batalha. E a terra pranteará cada família à parte, a família da casa de Davi à parte, as suas mulheres à parte, a família da casa de Natã à parte, suas mulheres à parte, a família da casa de Levi à parte, suas mulheres à parte, a família dos semeitas à parte, suas mulheres à parte, todas as mais famílias, cada família à parte e suas mulheres à parte. Esta oração, o povo de Israel, esta oração do povo de Israel está registrada em Isaías 53. Portanto, Isaías 53 é a oração, o arrependimento do povo de Israel. Ainda em Isaías 52, vemos no fim do capítulo que estamos dentro do contexto do Armagedon. Você vai perceber que no capítulo 52 de Isaías, nós estamos dentro do contexto daquela guerra do Armagedon. O texto diz: o Senhor desnudou o seu braço à vista de todas as nações, e todos os confins da terra verão a salvação do nosso Deus. Isaías 14, 1 e 3 diz: eis que vem o dia do Senhor, em que os teus despojos se repartirão no meio de ti, porque eu ajuntarei todas as nações para a peleja contra Jerusalém. E a cidade será tomada, as casas serão saqueadas, e as mulheres forçadas. Metade da cidade sairá para o cativeiro, mas o restante do povo não será expulso da cidade. Então sairá o Senhor e pelejará contra essas nações, como pelejou no dia da batalha. Como foi que o Senhor pelejou no dia da batalha? Naquele dia, quando Josué, ele levantou os olhos, e o povo de Israel lutava contra o exército inimigo, estava prevalecendo, mas a noite se ia, ele levantou os olhos e disse: sol, para-te em Gebion, e tu lua no vale de Ajalon. E veio do céu uma chuva de pedras, e mais foram os que morreram pela chuva das pedras do que pela espada de Josué naquele dia. E o Senhor prometeu guerrear por Israel, assim como pelejou no dia da batalha. E você vai lá para um livro de Apocalipse 16, como que foi, como será a peleja no dia, essa peleja que está escrita em Zacarias. É simples: cairá chuvas de pedras, de saraiva, sobre as nações, pedras de 40 quilos. Está lá em Apocalipse capítulo 16. Me parece que é a sétima taça da ira. E Apocalipse 1,7 diz: eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até quantos o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. João capítulo 19 diz assim, versículo 36: e isto aconteceu para se cumprir a escritura, ou melhor, vou ler esse texto. E aqui em Ezequiel 39, versículo 7, ainda dentro desse contexto do fim: farei conhecido o meu santo nome no meio do povo de Israel. Esta é a sua salvação. Farei conhecido o meu santo nome no meio do meu povo de Israel, e nunca mais deixarei de profanar o meu santo nome. E as nações saberão que eu sou o Senhor, o Santo de Israel. Eis que vem e se cumprirá, diz o Senhor. Ele virá e se cumprirá, diz o Senhor. Esse é o dia em que tenho falado, e isto é o que vai acontecer.
Versículo 21 diz: eu manifestarei a minha glória entre as nações, e todas as nações verão meu juízo, que eu tiver executado, e a minha mão que sobre elas tiver descarregado. O texto continua dizendo: desse dia em diante, os da casa de Israel saberão que eu sou o Senhor, seu Deus. E em seguida, mais abaixo, no versículo 29, e diz: já não esconderei deles o rosto. Uau! Olha! Já não esconderei mais deles o rosto. Pois Deus está escondendo o seu rosto deles. Mas ele diz: pois derramarei o meu espírito de graça e de súplica sobre a casa de Israel, diz o Senhor. E o que vai acontecer com as nações? O Apocalipse capítulo 11, versículo 2 diz: na verdade, as nações se enfureceram. Quando você vai lá em Mateus capítulo 24, 30, então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Um sinal vai aparecer. E todos os povos da terra se lamentarão. Não é isso, está errado isso. É todas os descendentes das 12 tribos de Israel se lamentarão. O original ali é filos. Nações não é etnia. E todas filos da terra, todos os descendentes dos 12 filhos de Jacó se lamentarão e verão o Senhor vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Porque quando você lê Mateus 24, 30, que todas as nações da terra se lamentarão, Apocalipse 11 diz que as nações da terra se enfurecerão. Mas quem vai se lamentar? É Israel. Portanto, o contexto de Isaías 53 é o tempo do fim, quando o Senhor derramar a sua ira sobre as nações e salvar o remanescente de Israel. Continuando o capítulo 52, porque, como eu disse, não conseguimos entender 53 se não lermos o 52, como estamos lendo. No versículo 13 do capítulo 52, nos revela 3 declarações do Pai acerca do seu Filho. Eu estou dando uma introdução aqui para nós entrarmos aqui em Isaías 53. No versículo 3, ele revela a pré-existência de Jesus. Ele diz: eis, é o Pai que está falando do Filho. Eis que o meu servo procederá com prudência, ele será exaltado e elevado e será muito sublime. Olha o que o Pai fala do seu Filho. O versículo 14, ele revela a sua encarnação e a sua humanidade. Como pasmaram muitos à vista dele. Por quê? Pasmaram, porque ele estava desolado, abandonado, sozinho, aterrorizado. E o seu aspecto estava muito desfigurado. Mais do que qualquer outra pessoa, e a sua aparência mais do que qualquer um dos filhos dos homens. Ele era o mais rejeitado de todos e humilhado de todos. E no versículo 15, ele nos revela a exaltação e o reconhecimento de todos por aqueles que não creram. Versículo 15 diz: assim causará admiração às nações, e os reis fecharão as suas bocas por
causa dele. Porque aquilo que não lhes foi anunciado verão, e aquilo que não ouviam entenderão. As nações vão olhar para ele e vão ter que botar as mãos na boca. Isso é o Pai que está dizendo. Isaías 52, versículo 13, 14 e 15, a primeira parte fala da sua pré-existência, a segunda parte fala da sua encarnação e da sua humanidade, e na terceira parte fala da sua exaltação e do seu triunfo e da sua vitória. Agora vamos entrar em Isaías 53. Isaías 53 é a confissão do povo de Israel. Quando você lê Isaías 53, os verbos estão no tempo passado. A maioria das pessoas acha que esse capítulo, como sendo uma profecia futura a respeito de Jesus. E é isso mesmo. É uma profecia futura a respeito de Jesus. No entanto, ele nos dá alguns detalhes importantes a respeito de Jesus, da sua morte, da sua sepultura, da sua ressurreição, da sua exaltação, que se torna inconfundivelmente uma profecia dele, claro, mas não está escrita no tempo futuro. Não é um profeta profetizando o que vai acontecer com Jesus. É um profeta profetizando a salvação de Israel no futuro, quando eles olham para trás e dizem isso sobre o Messias que eles rejeitaram e crucificaram. É o lamento de Israel, é o arrependimento de Israel, é a confissão de Israel, quando eles olham para trás e eles reconhecem que Jesus é o Messias que foi rejeitado por eles. Amados, Isaías 53 é a porção mais importante do nascimento, da vida, da obra, da ressurreição, da exaltação de Cristo. Foi escrito 7 séculos antes de Jesus nascer. Isaías 53 é uma das maiores joias das Escrituras. É uma das maiores joias das Escrituras da literatura humana, trazendo a maior revelação do propósito eterno de Deus. Esse trecho envolve o conselho da divindade eterna na encarnação, na rejeição e na angústia pela qual o Filho de Deus passou, nos levando até a sua ressurreição, a sua exaltação e a vinda do seu reino sobre a terra. Olha, se nós perdêssemos os 4 evangelhos, este capítulo de Isaías 53 seria suficiente para nos trazer revelação acerca de toda a vida e obra de Jesus. O eunuco foi levado à salvação antes mesmo de ter escrito qualquer livro do Novo Testamento, apenas usando Isaías 53. Este capítulo responde à pergunta mais intrigante e paradoxal dentro da filosofia humana. Qual é a pergunta? Como pode Deus perdoar e ao mesmo tempo inocentar o culpado? Como? Como pode Deus aplicar a justiça e perdão ao mesmo tempo? Quando você vai lá para o Êxodo, capítulo 34, versículos 6 e 7, porque Moisés estava vivendo uma crise profunda, porque Moisés viu sinais e prodígios e maravilhas de Deus desde a saída do Egito,
com as pragas do Egito, abrindo o Mar Vermelho, andando, sendo alimentado e sustentado no deserto. As sandálias dos seus pés não gastavam. Durante o dia, uma nuvem cobriu o acampamento de Israel para aquecer, para livrar do sol castigante do deserto. À noite vinha uma nuvem cobriu o povo do frio, aquecendo o povo no deserto. E quando Moisés estava lá no monte, quando estava recebendo as tábuas da lei, e o povo, ele demorou 40 dias dentro daquela nuvem lá no Monte Sinai, e Deus falou para Moisés: Moisés, desce, porque o teu povo se meteu em grande confusão. E eles estavam lá adorando o bezerro. E Deus falou: olha, eu vou destruir essa nação, essa gente. Moisés, e a partir de ti eu farei um novo povo. Moisés se colocou entre Deus e o povo de Israel e disse: Senhor, não conta comigo. Risca meu nome do livro da vida, não conta comigo. O que dirão os egípcios que o Senhor os tirou lá do Egito para matá-los no deserto? E aquilo trouxe uma confusão na cabeça de Moisés, e Moisés disse: Senhor, eu não te conheço. Quem tu és, Senhor? Eu não te conheço. O Senhor falou, e Moisés falou: Senhor, mostra-me a tua glória. Me revela quem tu és, Senhor. E eu acredito, amado, que esta tem que ser a oração que todos nós fazemos. Todos os dias tem que ser essa oração. Mostra-me a tua glória. E o Senhor falou: tá bom, Moisés, eu vou te mostrar quem eu sou. E Deus colocou Moisés entre uma fenda de uma pedra e outra, e diz: eu vou passar, porque nenhum homem pode me ver. E a Bíblia fala que, passando o Senhor adiante dele, Moisés caiu. E ele dizia: Senhor, Senhor, Deus compassivo, clemente, longânimo, e grande em misericórdia e fidelidade, que guarda a misericórdia em 1000 gerações, que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado, ainda que não inocente o culpado. Como você pode perdoar e ao mesmo tempo inocentar o culpado? E ainda o Senhor visita a iniquidade dos pais nos filhos, e nos filhos até a 3ª e 4ª geração. Como pode Deus ser justo e misericordioso? Como? Como pode Deus perdoar os pecados e ao mesmo tempo fechar os olhos para a injustiça? Como pode Deus demonstrar graça e perdão? Como? Isaías 53 é a maior e mais agonizante confissão de um povo em toda a história da humanidade. Trata-se de um profeta acerca da conversão futura do povo de Israel, arrependimento e confissão dos seus pecados, que são esses. Agora, para confirmar esta afirmação que estou fazendo, analisemos as expressões que aparecem os pronomes pessoais na primeira pessoa do plural. Olha lá e começa a ler Isaías 53, olhando o tempo dos verbos. Porque nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo seu próprio caminho.
Agora, eu quero que você ouça Isaías 53. Eu quero ler Isaías 53. Como eu disse, Isaías 53 vai ser a oração que o povo de Israel vai levantar diante de Deus. Vai ser o arrependimento e a sua confissão. E eles dizem assim: quem poderia crer naquilo que ouvíamos? Quem diria que o Senhor estava agindo? Pois o Senhor quis que o seu servo aparecesse como uma plantinha que brota e vai crescendo em terra seca. Ele não era bonito e nem simpático, nem tinha beleza que chamasse a nossa atenção ou que nos agradasse. Ele foi rejeitado e desprezado por todos. Ele suportou dores e sofrimento. Ele era como alguém que não queremos ver. Nós nem mesmo olhávamos para ele e nós o desprezávamos. No entanto, era um nosso sofrimento que ele estava carregando. Era a nossa dor que ele estava suportando. E nós pensávamos que era por causa das suas próprias culpas que Deus estava o castigando. E o povo de Israel acredita até os dias de hoje que ele foi castigado por causa das blasfêmias, que quando se dizia filho de Deus. E que Deus estava maltratando e o ferindo por causa do seu próprio pecado. Porém, ele estava sofrendo por causa dos nossos pecados. Ele estava sendo castigado por causa das nossas maldades. Nós somos curados pelo castigo que ele sofreu. Somos sarados pelos sofrimentos que ele recebeu. Todos nós éramos como ovelhas que se haviam perdido. Cada um de nós seguiu o seu próprio caminho, mas o Senhor castigou o seu servo, fez com que ele sofresse o castigo que nós merecíamos. Castigo era nosso. Ele foi maltratado, mas aguentou tudo humildemente e não disse uma só palavra. Ficou calado como um cordeiro que vai ser morto. Como uma ovelha quando cortam a sua lã, foi preso, condenado e levado para ser morto, e ninguém se importou com ele, com o que ia acontecer com ele. Ele foi expulso do mundo dos vivos. Foi morto por causa do pecado do nosso povo. Percebe? A confissão do povo de Israel. Ele foi morto por causa do pecado do nosso povo. Foi sepultado ao lado de criminosos, foi enterrado com os ricos, embora nunca tivesse cometido crime algum. Nunca tivesse dito uma só mentira. Em todas as frases com que aparece o pronome pessoal na primeira pessoa do plural e o verbo no passado, nós olhávamos nossas transgressões, nosso pecado, nós merecíamos, nós fomos sarados.
Mas na última expressão do versículo 8 fica evidente que a narrativa é feita pelo povo de Israel, morto por causa do pecado do nosso povo. Deste modo, Isaías 53 é uma oração e confissão e o arrependimento do povo de Israel naquele dia, quando aparecer nas nuvens o sinal do Filho do Homem. Eles se arrependerão. Até o versículo 11, agora no versículo 2, o pai volta a falar. O pai falou no versículo 13, 14, 15, do capítulo 52, e agora no 53 o pai torna a falar. Vamos ver como o pai fala do seu filho. Eu quis maltratá-lo, quis fazê-lo sofrer. Pode isso? Como um pai pode falar assim de um homem tão amável, tão doce? Um homem perfeito. Um homem que não havia nenhum dolo, nenhum engano nos seus lábios, nem uma mentira. Como pode o Pai, Deus, falar assim de Jesus? Sabe por quê? Olha o que o Pai diz. Porque Ele ofereceu a sua vida como um sacrifício para tirar pecados. Ele ofereceu a sua vida para tirar os nossos pecados. Por isso a Deus agradou moê-lo, porque ali naquela cruz não estava um filho do Pai, estava um filho do homem. Não estava um filho de Deus, estava um filho do homem que era merecedor de um justo castigo, porque o salário do pecado é a morte. E Deus precisava executar o seu juízo, é a sua justiça. Porque Deus não podia anular o seu juízo e a sua justiça. Por isso, o meu filho terá uma vida longa. E ele verá os seus descendentes. Ai, esses são os descendentes do filho. Eu me emociono com isto. Porque que podia merecer para tanto amor, amados? Por isso, ele terá uma vida longa e ele verá os seus descendentes e ele fará com que o meu plano dê certo. O plano era do Pai. Jesus falava que a sua comida e a bebida que ele tinha para comer era fazer a vontade do seu Pai e realizar a sua obra. Esta era a comida. E Jesus veio sujeitando ao Pai para apresentar como um cordeiro para o resgate de muitos. Depois de tanto sofrimento, ele será feliz por causa da sua dedicação e ele ficará completamente satisfeito. O meu povo
O meu servo não tem pecado, mas ele sofrerá o castigo que muitos merecem. E assim os pecados dele serão perdoados. Por isso eu darei um lugar de honra, e ele receberá a sua recompensa junto com os poderosos e os grandes, pois ele deu a sua própria vida e foi tratado como um criminoso. Ele levou a culpa dos pecados de muitos e orou pedindo para que fossem perdoados. Sabe por que você foi perdoado? Porque Jesus orou por você. Olha, dizem que a palavra fala que está escrito que há festa no céu quando um pecador se arrepende. Eu quero dizer para você que a festa não é por causa do pecador. A festa é por causa dele. Por causa de Jesus. É muita presunção da sua parte acreditar que o céu entra em êxtase de festas e alegria porque um pecador se arrepende. O céu se alegra e entra em exultação que quando um pecador é colocado naquelas águas, o Cordeiro, ele é honrado, ele é glorificado e todos o honram pelo seu fruto do seu penoso trabalho. E amados, eu quero dizer para vocês que só existe um tribunal onde um pecador confesso ele pode ser absolvido, que é no tribunal de Cristo. Só nesse tribunal que o pecador confesso é absolvido, é no tribunal de Cristo. Isaías 53 é a história de Cristo contada com detalhes e com muita precisão. Só Deus podia saber de tudo, só Deus sabe de tudo. Esta é a evidência de que Deus é o autor deste livro e o autor da nossa salvação. Deus é o juiz. Satanás é o promotor e o pecador é o réu. O advogado é o filho do juiz. O réu é condenado à morte. O filho do juiz se oferece para cumprir a pena do réu. E o réu é declarado justificado. E o juiz manda executar o filho e o réu é colocado em liberdade. Hoje, você é um homem livre, justificado, um homem salvo, porque Ele deu a vida por você. O diabo veio para matar, roubar e destruir. O ladrão veio para roubar, matar e destruir. Ele é o ladrão, mas ele veio dar vida e vida em abundância. Eu quero finalizar com uma história que eu ouvi há muitos anos atrás. Bem no início da minha conversão, eu ouvi essa história de um pregador que estava indo para o culto de domingo de manhã, parece lá em Londres, me parece. E ele viu uma criança com 2 passarinhos numa gaiola. E os passarinhos estavam muito maltratados, todos eles. E o pastor, com a Bíblia na mão, sentou junto com aquele menino, o menino fazendo todas as maldades com aquele pássaro, com aqueles 2 passarinhos, e ele perguntou assim: menino, você
esse passarinho é seu? Eu digo, é meu. O que você vai fazer com esses passarinhos? O que você vai fazer com eles? Eu vou brincar com eles. Eu vou brincar com eles, depois eu vou arrancar as unhas deles, vou arrancar as penas, eu vou arrancar o bico dele. E aquele moço, aquele pastor virou, filho, você quer vender o passarinho para mim? Você quer vender? Ele diz, o que você vai fazer com esse passarinho? Ele não vale nada. Ele não tem valor nenhum. Ele já está quase morto, não tem valor nenhum. Ele diz, quanto você quer? E deu $10 para o menino, e ele pegou o passarinho, tirou da gaiola, soltou os passarinhos, e ele chegou lá na congregação dele, botou a gaiola em cima do púlpito e começou a pregar. E ele contou a história que um dia Jesus encontrou o diabo andando por aí. E digo, Satanás, o que você está fazendo? Foi, estou andando por aí, andando aqui entre os homens. E o que você está fazendo? Eu estou aqui ensinando esta raça humana a se destruir, a se mutilar, a matar um ou outro, a fazer guerras, criar bombas e munições de execução em massa. E Jesus voltou-se para ele e diz assim, quanto você quer por esses homens? Ele diz, mas eles não têm valor nenhum, essa gente não vale de nada. Essa gente é ruim. Eles são maldosos. Eles se ferem um ao outro. Eles são divididos, eles não se amam. O que você quer fazer com essa gente? Isso não vale nada. E Jesus falou para ele, mas quanto você quer? O diabo virou para Jesus e falou assim, eu quero por eles as últimas lágrimas dos seus olhos. Eu quero as últimas gotas do seu sangue. Eu quero por eles. E foi isso que Jesus Cristo fez. Ele deu toda a sua vida por nós. Ele nos amou. E hoje, Ele pode perdoar os pecados. E Ele pode inocentar os culpados. Ele, na cruz, Ele uniu a misericórdia e a justiça. A graça e o perdão naquela cruz. Por isso, Ele pode perdoar pecados e inocentar os culpados. Quero que você ore agora. Feche seus olhos. E vamos orar agora. Você pode expressar gratidão a Ele pelo que fez por ti. A Ele a honra e a glória, a sabedoria, a força e o louvor. Sabe por quê? Porque fostes morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda a tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus os constituístes reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Ele é digno, porque
porque foi morto, porque nos comprou com seu próprio sangue. O preço que ele pagou foi o seu próprio sangue por nós. Ore agora, diga: Jesus, muito obrigado, Jesus. Muito obrigado por tudo que o Senhor fez por mim, Jesus. Fala com o Senhor.